Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galileia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Isso significa meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Até aqui. Os nossos visitantes já foram apresentados e nós nos alegramos com a presença de todos eles, mas eu não poderia deixar de fazer menção, pelo menos de 3 que estão aqui nessa noite. Marco Aurélio, colega nosso do Silvério, que está aqui, seja bem-vindo, Marco. Mateus, filho da Isabela, que está aqui também, vindo lá da Argentina, que está estudando lá juntamente com a namorada. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Eu sei que a sua mãe, a sua avó e seus familiares estão muito alegres. E também o Pedro, está aqui o Pedro, que também está lá na Argentina estudando, está aqui para a alegria dos pais, dos familiares, de todos nós. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse instante? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e que juntamente comigo fizéssemos uma oração bem simples, uma oração singela e de todo o nosso coração, pedindo a Deus para falar conosco nessa noite. O nosso Deus fala através da sua palavra, o nosso Deus, através do Espírito Santo, ele alcança o mais profundo do nosso ser. As coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Nós temos uma alma que não se alimenta de pão,
que não se alimenta de arroz, de feijão, de carne, mas ela se alimenta da palavra de Deus. Nós não somos apenas seres físicos, nós somos também seres espirituais. E precisamos desse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Então, curva sua cabeça e vamos orar nesse instante. Senhor, todos nós que estamos aqui nessa noite, indistintamente, necessitamos desesperadamente da Tua graça e do Teu favor. Todo ser humano foi criado para o Senhor, foi criado pelo Senhor e para o Senhor. Nisto todos nós nos igualamos. Podemos não ser iguais na riqueza, na quantidade de bens que possuímos. Somos diferentes no que se refere à boa educação. Somos diferentes também quanto à beleza. Mas numa coisa nós não diferimos, somos iguais. Necessitamos do Senhor. Necessitamos da Tua graça. Necessitamos da Tua presença. Necessitamos da Tua vida. Necessitamos da Tua palavra. É isso que nós queremos pedir nessa hora. Dá-nos a Tua palavra. Fala conosco. Alcança o nosso coração, o mais profundo do nosso ser. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação. Que as mentes inquietas e perturbadas possam sossegar agora em nome do Senhor Jesus. Que não haja nenhuma inquietação, nenhuma perturbação para roubar a compreensão e entendimento da Tua palavra. Nós repreendemos todo perturbador e toda perturbação em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. No último domingo em que estive aqui, junto com os irmãos, ministrando a palavra de Deus à noite, eu me lembro que nós falamos sobre um homem muito importante da cidade de Jerusalém. Ele era um homem rico, ele era um príncipe, ele era um nobre, era um homem distinto, era um homem reconhecido pelos seus pares, era um homem extremamente respeitado no meio social em que ele vivia e era também respeitado por toda aquela sociedade. Mas mesmo sendo esse homem ímpar, respeitável, digno, aceito, esse homem tinha um vazio profundo dentro do seu coração, e esse vazio dentro do seu coração o impulsiona a buscar Jesus de noite. Ele não tem coragem de sair em busca de Jesus durante o dia, porque Jesus era motivo de muitas discussões, de muitos conflitos. Alguns amavam e outros odiavam, alguns aceitavam e outros rejeitavam. E ele, como era muito respeitado, ele não queria colocar a sua reputação em risco e sai para se encontrar com Jesus à noite. E diz para Jesus mais ou menos assim, se vocês se lembrarem, olha, eu percebo, eu imagino, eu suspeito que o Senhor vem de Deus. Porque ninguém poderia fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele, se não for da parte de Deus. E a resposta de Jesus para esse homem chamado Nicodemos é: em verdade eu te digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você nunca vai participar do reino de Deus. Se não houver uma ação sobrenatural da parte de Deus no seu coração, na sua vida, no seu interior, no seu íntimo, se o Espírito Santo de Deus não te virar do avesso, mudando a sua natureza, implantando em você a natureza de Deus, a natureza divina, fazendo de você um nascido de novo, um nascido de Deus, você não entra no reino de Deus. É um choque para Nicodemos, porque todo bom judeu esperava com muita afinco e com muita ansiedade o reino de Deus.
E ele julgava que, pela sua reputação, pelas boas coisas que fazia, que ele tinha direito ao reino de Deus, e também porque ele era descendente de Abraão. Aí Jesus lhe diz, de uma forma tão clara e contundente, se você não for transformado, como eu transformei água em vinho, se a sua natureza não for mudada, se o seu coração não for completamente modificado, por melhor que você se ache, por mais digno que você se julgue, por mais confiança que você tenha nos seus méritos, você não vai fazer parte do reino de Deus. Só pode fazer parte do reino de Deus aqueles que sofrem uma ação sobrenatural da parte de Deus, uma ação miraculosa que transforma as suas vidas, suas mentes, os seus corações. Uma ação do Espírito Santo de Deus. É o que Jesus diz para Nicodemos. E agora, na sequência do Evangelho de João, nós encontramos aqui Jesus encontrando com uma outra pessoa. E parece que agora as coisas são completamente diferentes. Com essa aqui, Jesus não encontra à noite, mas ele encontra com o sol a pino, meio-dia, o sol brilhante. Essa mulher também, eu pergunto para você, o que você pensaria de uma mulher que já teve 5 maridos e não satisfeita, agora está no 6º? O que você imaginaria da reputação de uma mulher como essa? Que passou de mão em mão, que teve homens e mais homens, e agora tem mais um que não é o seu marido. Para essa mulher, e nessa conversa com ela, Jesus também revela algumas coisas importantes que todos nós precisamos entender. João diz que se ele fosse escrever todas as coisas que Jesus fez e todas as coisas que Jesus ensinou, não lhe seria possível escrever ou que houvesse bibliotecas para conter todos os escritos. Porque Jesus fez tantas coisas e ensinou tantas coisas extraordinárias que não era possível registrar tudo. E eu pergunto, por que João registra exatamente o encontro de Jesus com essa mulher samaritana? Aí nós vamos ver que o Evangelho de João, na verdade, é um registro de milagres e um registro de encontros de Jesus com determinadas pessoas. E que cada uma dessas pessoas, de certa forma, é um retrato, é uma face, é uma fotografia de cada um de nós, seres humanos. Não foi casual e fortuito esses registros. Essas narrativas, elas foram conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que é que nos interessa esse registro de João, do evangelista, desse encontro de Jesus com essa mulher? As coisas que Jesus revela. Meio-dia, sol a pino, Palestina, sol que derrete, calor que chega a quase 50 graus. E lá vem aquela mulher com o seu cântaro, repetindo uma tarefa cotidiana. Todos os dias ela vem àquela fonte para poder retirar água. E todos os dias ela era obrigada a vir àquela fonte para poder retirar água, porque aquela água ela bebia e daqui a pouco estava com sede novamente. E alguns comentaristas chegam a dizer que ela vinha exatamente meio-dia, porque era um horário de um calor escaldante e naquele horário não tinha ninguém na fonte. Porque a reputação dela era muito ruim. E se ela encontrasse com as outras mulheres ali junto da fonte,
aquelas mulheres certamente a apedrejariam ou lhe falariam grandes desaforos. Então ela escolhe o pior horário. Ela escolhe o horário em que ela vai ser invisível, que ela não vai ter visibilidade. Mas é exatamente nesse momento de não ter visibilidade, de ser invisível, que ela se encontra com a pessoa mais importante que já pisou nesse planeta. Ela tem que vir às escondidas, ela tem que vir no pior horário, ela tem que ser invisível, porque a sua vida, a sua reputação, não lhe recomenda a estar junto com outras mulheres ou com quem quer que seja. Não estava certamente na agenda dela encontrar ali naquela fonte um homem. Ela não esperava encontrar ninguém, nem mulheres e principalmente nem um homem. E quando ela chega àquela fonte, querendo ser invisível, por causa da sua vida, por causa da forma como as pessoas a pesavam, por causa da forma como as pessoas a avaliavam. Ela não queria ter visibilidade, mas quando ela chega àquela fonte pensando que não ia encontrar ninguém, que seria invisível, ela encontra exatamente com o Senhor Jesus. Não estava na agenda dela, mas certamente estava na agenda de Deus. E quando ela chega ressabiada naquela fonte, querendo tirar a sua água e sair fora e ir embora rapidamente, Jesus vira para ela e diz: mulher, dá-me de beber, dá-me um pouco dessa água que você tirou. Ela se assusta e imediatamente, como acontece com todo mundo que é acuado, com todo mundo que vive debaixo de culpa e de sentimento de culpa, ela se assusta e já entra na defensiva, como que atacando Jesus. Como é que você, sendo um homem, fala comigo? Como é que você, sendo homem e ainda por cima sendo judeu, como é que você dirige a palavra a mim? Aí Jesus lhe disse: se você soubesse, mulher, quem é que está te pedindo água? Você iria lhe pedir e ele te daria água viva. Uma água que, se você beber dela, nunca mais você vai ter sede. Se você conhecesse o dom de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, quem é que fala com você? Quem é que te pede? Você é que lhe pediria. E ele sim é que te daria uma água, e bebendo dessa água você nunca mais teria sede. Olha a resposta de Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus, o que é dom? Dádiva, favor, graça, presente, amor, favor imerecido, coração aberto, coração escancarado, coração dilatado. Se você, mulher, conhecesse o amor de Deus, a graça de Deus, o dom de Deus, e quem é que te pede de beber? Você sim é que lhe pediria: Senhor, dá-me água de beber. E ele te daria uma água que você ia beber e você nunca mais teria sede. Aquela mulher, como muitos de nós, a dimensão da vida dela era puramente terrena e puramente física. Jesus está dizendo: se você pedisse, ele te desse água para beber, você nunca mais teria sede. E ela, pensando na sede física, no corpo físico, no calor escaldante, em ter que ir ali todos os dias tirar água, ela diz: Senhor, me dá dessa água que eu não vou precisar vir aqui nunca mais nesse poço então. Mas Jesus está falando, não é daquela água daquele poço.
Porque a água daquele poço, ela mesma podia tirar. Jesus está falando de uma sede que todos nós temos, e que aquela mulher também tinha. Jesus está falando de uma sede que não é a sede da garganta seca, não é a sede do corpo desidratado que pede por água. Jesus está falando da sede da alma desidratada, da alma sem a graça de Deus, da alma sem a presença de Deus. Jesus está falando de uma sede que aquela água tirada do poço, que essa água aqui, por melhor que seja, não pode saciar. Jesus está falando de uma sede que acomete todo ser humano. Homem, mulher, crianças, independentemente do lugar onde tenha nascido, da raça, da cor da pele, da condição econômica social. Jesus está falando que todos nós possuímos uma alma, todos nós somos também seres espirituais que fomos criados por Deus, que é Espírito. E que a maior, a pior, a principal sede que alguém pode ter é essa sede da alma. E que a única coisa que pode saciar essa sede da alma é a água que Jesus dá. É o dom de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus. A nossa alma só pode ser saciada pela presença de Deus. Como é que aquela mulher pretendia saciar a sua alma? Como que aquela mulher tentava saciar esse vazio da sua alma, esse vazio existencial, essa sede existencial, essa sede que água não mata, essa sede que nada mata a não ser a presença de Deus? Ela tentava saciar a sede da sua alma, tentando conseguir afeto daqueles homens que passaram pela sua vida. Ela achava que ao se entregar àqueles homens, ao atraí-los, ao se entregar a eles sexualmente através de um favor, de uma vivência sexual, ela conseguiria afeto, ela conseguiria satisfazer a sede da sua alma. Eu acho que mais do que nunca todos nós entendemos bem o que é a sede da alma nesse mundo desafeiçoado, nesse mundo sem afeição. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: olha, Timóteo, eu quero te dizer que à medida que o tempo for passando, nos últimos dias, nos últimos tempos, os homens serão tomados de uma desafeição. Eles serão desafeiçoados. Ou seja, aquele afeto natural da galinha que morre queimada para proteger os seus pintinhos, os homens perderiam. Aquele afeto natural de uma cadela que dá a vida para proteger os seus filhotinhos, os homens perderiam. E hoje nós vivemos nesse mundo de desafeição, nesse mundo desafeiçoado, nesse mundo sem afeto, que na verdade, segundo alguns, virou um emaranhado de afetos. Afeição, afeto, amor, aceitação, é o que alimenta a nossa alma, é o que alimenta o nosso coração, é que nos alimenta intimamente, é o que nos alimenta interiormente. Aquela mulher tinha água daquela fonte. Ela vinha todos os dias tirar água. Ela tinha água para beber, mas ela mal sabia, mal entendia, mal compreendia que o problema dela era um problema da alma, era a sede da alma, era uma sede de afeição, era a sede de afeto, era uma sede de amor que ela buscava nos muitos relacionamentos que ela tinha. E nesse mundo desafeiçoado, relacionamentos são quebrados, como se não valessem absolutamente nada. Pais abandonam suas famílias, seus filhos, não querem saber como eles crescerão, se crescerão perturbados, com as almas rotas, com as almas rasgadas. Mães que não pensam duas vezes em abandonar os seus filhos, em abandonar os seus lares.
Pessoas que se entregam de uma forma insaciável numa tentativa de encher a alma e jamais conseguirão encher numa sexualidade desenfreada. Porque essas coisas não preenchem a alma, essas coisas não tiram a sede da alma. Quantas pessoas que se arrebentam de trabalhar, trabalham feito loucos, numa loucura, numa sede insana, insaciável, pensando que acumulando dinheiro, ajuntando milhões e mais milhões, a sede da alma será saciada, para chegar no fim da vida e perceber que não adiantou absolutamente nada, que a sede continua lá, e talvez muito pior ainda, um vazio enorme dentro da alma. Uma juventude translocada, criada sem afeto, que se entrega às drogas, homens que não conhecem afeto de pai, que não conhecem amor de pai, que não conhecem afeição e que não conseguem amar a sua esposa, não conseguem amar os seus filhos. O que chamam de amor não é amor, nunca foi, é loucura do coração, é desvario do coração, de almas rotas, de almas arrebentadas. Olhando para aquela mulher, à luz do dia, meio-dia, só tem um que consegue enxergar qual é o real problema dela. Só existe um que consegue perceber qual é a sua perturbação, qual é a sua sede. É Jesus. É Ele que consegue perceber o mais profundo do nosso ser, o íntimo do nosso ser, quais são os nossos anseios, qual é a nossa sede. E de que forma nós tentamos saciar essa sede. Eu sei do que eu estou falando. Não estou falando teoricamente como alguém que não conhece da vida e da existência da vida. Não como essa mulher, mas eu já tentei muitas vezes saciar o vazio da minha alma através da bebida alcoólica. Todas as vezes, ainda garoto, todas as vezes que eu lembrava o quanto a minha vida era miserável, o quanto a minha vida era uma vida destruída, o quanto a minha vida era uma vida sem sentido, o quanto a minha família era uma família disfuncional. Todas as vezes que eu me lembrava que a minha família era uma família disfuncional, que meu pai não nos honrava, que meu pai não nos amava, que meu pai enchia a cara, espancava todo mundo, botava todo mundo para correr, aquilo só aumentava o vazio dentro da minha alma. Eu achava que bebendo eu saciaria, eu esqueceria das minhas dores existenciais, das dores da minha alma. Quantas mulheres que se entregam, quantas moças que se entregam na expectativa de encontrar um pouco de afeto para saciar essa sede da alma, porque não foram amadas, porque os pais não foram pais, porque as mães não foram mães. Quantas meninas que ansiosamente, tão novinhas, buscam através de relacionamentos não somente afetivos, mas através de relacionamentos sexuais com 10, 11, 12 anos. Porque já são almas destroçadas, porque já são almas esvaziadas. Quantos garotos que buscam na homossexualidade saciar a sede, um vazio da alma, pela ausência de um pai que nunca foi presente. É sabido que boa parte desses nossos vazios existenciais, na maioria das vezes nós tentamos encher esse vazio existencial, essa sede da alma, através da sexualidade. E sabem por quê? Porque não existe nada mais íntimo do que a sexualidade. Não existe nada que poderia nos dar esse senso de afeto e de afeição do que uma sexualidade bem vivida, uma intimidade vivenciada, saudável, de acordo com Deus, os princípios de Deus e a vontade de Deus.
Mas nessa busca de saciar, essa mulher busca um, busca dois, não se sente amada, busca três, não é amada, não tem afeto, não tem afeição, não tem amor. Juram amor, dizem que vão amá-la até possuir, depois que a possuem, largam. E ela fica ali largada, não me ama, e busca outro, e vai atrás de outro. Jesus bate os olhos nela e diz: essa água que você tira aqui não resolve o seu problema. Esses homens, essa sexualidade desenfreada, de pegadora, de caçadora, de seja lá o que dizem, o que chamam nesses dias, isso não satisfaz a alma de ninguém. Isso não enche a alma de ninguém, absolutamente de ninguém. São corações esvaziados, almas destroçadas, que não conheceram o amor, que não tiveram aceitação. Quantos meninos, garotas que se entregam à homossexualidade com um desejo ansioso de uma aprovação que nunca receberam dos pais? Quantos meninos que entram por esse caminho na expectativa de encontrar um afeto e um saciar da alma, porque o pai é completamente ausente, o pai nunca lhe deu atenção, ou o pai mesmo estando ali fisicamente nunca foi um pai presente? Quantas meninas que trilham por esse caminho também por problemas existenciais, muitas vezes de problemas de coração, de alma dentro de casa. Essa é a mulher samaritana. Mas não é só a mulher samaritana. Somos nós. Essa geração, a humanidade, tem uma sede na alma que só Jesus pode saciar. Só Jesus pode preencher. Fora disso, é ilusão. É cavar um buraco mais fundo. É cavar um buraco mais fundo, sempre mais fundo, na tentativa de achar água e colocar coisas que nunca satisfarão e nunca trarão satisfação e contentamento para a alma. Nós achamos que a Bíblia é um livro ultrapassado. Muitos jovens hoje em dia acham que a Bíblia é um livro antigo que não lhes diz respeito e não consegue lhes dizer absolutamente nada. Mas vai para a filosofia. Leia os autores que receberam prêmios Nobel de literatura e o que é que eles estão falando? De problemas existenciais. Um que ganhou o prêmio Nobel, famoso, reconhecidíssimo no mundo inteiro. Qual que é o tema que ele discute? Qual que é o tema central do livro? A insustentável leveza do ser. Um homem que passa de mulher para mulher, de uma para outra e para outra e nunca se sacia. Ele não é um predador sexual, mas ele está em busca de algo, de um relacionamento, de alguma coisa que preencha a sua alma, que preencha a sua existência, que coloque os seus pés num lugar seguro. Vá para o cinema e veja. Os cineastas mais reconhecidos estão trabalhando temas existenciais. Qual é o problema dessa mulher? É o problema de todos nós. De um mundo sem afeição, do mundo desafeiçoado. De um mundo materialista, de um mundo que esqueceu que tem uma alma, de um mundo que esqueceu que tem uma parte espiritual. E que pensa que tudo pode ser resolvido à base do dinheiro, de comprar coisas, e correm atrás de coisas, e amontoam coisas, e acham que quanto mais amontoam, mais encherão a alma, e mais perceberão que a alma está vazia. Mas aqui não escapa os pobres também, que na sua pobreza e nos seus lamentos, também não conseguem preencher o vazio das suas almas. Aquela mulher tinha uma sede de afeição, sede de afeto, sede de amor, sede de aceitação.
que só Jesus, só Deus, só a graça de Deus, só o dom de Deus, só o favor de Deus podia preencher. O que dizer das pessoas mais idosas que são continuamente largadas pelos seus filhos? Filhos que não têm mais tempo, que não têm mais tempo, que correm atrás das suas próprias coisas e não têm afeição, não têm o carinho, não têm cuidado. Gerando aí um contingente de pessoas idosas com problemas numa alma esvaziada, insegura, medrosa, cheia de medo e cheia de insegurança, e alguns chegam ao ponto de ter que negociar economicamente favores e afetos. E aí a gente acha que é só a mulher samaritana. Eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, que todos nós possuímos um vazio na alma, uma sede dentro da alma, que se Jesus não preencher, nada mais vai preencher. Nós temos um buraco dentro da alma, que é o tamanho exato de Jesus, que é a forma exata de Jesus. Porque Ele é o dom de Deus, Ele é a dádiva de Deus, Ele é a graça de Deus, Ele é essa água que Deus nos dá. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra dentro do nosso coração, a nossa alma é saciada, as nossas emoções são equilibradas por causa da presença de Deus que nos enche de amor, que nos enche de afeto, que nos enche de afeição. Quando nós encontramos o amor de Deus, quando nós bebemos dessa água que Jesus nos dá, a nossa alma é planificada e nós entendemos o sentido da vida, o sentido de ser humano, plenamente humanos, tal qual Deus nos criou. Eu só vou saber o que é humanidade. Eu vou só saber o que é ser um ser humano na sua plenitude existencial quando Jesus entrar dentro da minha vida. E entrando dentro da minha vida, essa água de Deus vai borbulhar dentro da minha vida e dentro do meu coração. Eu tinha um pavor da minha história de vida. Eu não gostava de contar para ninguém as coisas que eu tinha vivido. Não permitia que ninguém entrasse na minha vida. Eu era uma caixa hermeticamente fechada. Eu achava que ninguém jamais conseguiria entender a dimensão e a profundidade das minhas dores. Porque cada um sabe onde é que seu calo aperta e quais são as suas dores. Cada um sabe quais são os seus temores, cada um sabe quais são as suas angústias. E, portanto, eu me distanciava das pessoas. Não permitia que elas entrassem na minha vida, porque se entrassem, iriam saber quem eu era, de onde eu vinha, o que eu tinha passado. E eu não queria contar aquilo para ninguém, aquilo era um problema meu, era uma dor minha. Eu chegava nos lugares por último e era o primeiro a sair, não queria saber de ninguém. Até que um dia, os meninos foram para a chácara, ainda pequenos, com o meu sogro. A Márcia foi para o salão trabalhar. Eu fiquei ali em casa para poder fazer uma leitura e eu sentei em frente à janela, na mesa. Eu olhei para fora da janela, para o horizonte. E quando eu bati os olhos no horizonte, a minha infância, a minha vida passou como que um filme na minha mente. E eu não contive a expressão: Deus, a minha vida é uma merda. Minha vida é uma desgraça. Eu não convivi com meu pai, eu não sei para onde meu pai foi, eu não convivi com os meus irmãos. Que vida é essa? E naquele instante, naquele momento,
Pasmem. Sabe o que eu ouvi, assim, muito claramente, numa experiência que a gente chama epifânica com Deus? Deus me disse claramente: você é um dos seres mais egoístas sobre a face da Terra. Eu falei, agora lascou mesmo, eu já acho que a vida é uma merda. E Deus ainda diz que eu sou o cara mais egoísta que existe. E Deus me disse: você só pensa na sua dor. Você só se alimenta da sua dor e das suas desgraças. Mas você não consegue enxergar o quanto eu te amei. Você não consegue perceber o quanto eu cuidei de você e o quanto eu amei você. Sabe o que aconteceu comigo? Eu caí no chão ali, em lágrimas. E eu chorava assim aos berros. Ainda bem que não tinha ninguém ali em casa. Eu chorava, eu gritava, eu urrava. Eu dizia: Deus, não existe amor tão grande quanto o amor do Senhor. Deus, não existe um amor tão extraordinário quanto o amor do Senhor. Não existe uma graça tão extraordinária. O Senhor me enxergou no meio de bilhões de pessoas. O Senhor me viu, o Senhor me enxergou, o Senhor me amou, o Senhor me salvou, o Senhor me deu Jesus. Jesus morreu naquela cruz, o Senhor me aceitou. O Criador dos céus e da terra, o Criador de todo esse universo tão complexo que agora a gente está entendendo um pouquinho dele, me ama como ninguém. E eu chorava. E quanto mais eu chorava, mais eu orava, mais berrava, mais Deus exprimia a minha alma, mais Deus exprimia o meu coração. Eu levantei dali, com água viva jorrando dentro de mim. Eu levantei dali com certeza uma outra pessoa. Não me importava mais se meu pai tinha me deixado. Não me importava mais se as pessoas se interessavam pela minha história ou não. Não importava mais se eles iam achar minha história feia, se eu era feio, se eu era bonito. Não me interessava mais. Só me interessava uma coisa. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, através de Jesus, o dom de Deus entrou dentro da minha vida. Deus me amou. Deus me ama. Deus me ama. Deus está dentro da minha vida. Deus está dentro do meu coração. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. O seu ser é um ser insustentável. O seu ser é esse ser que não se acomoda. O seu ser é esse ser que não conhece contentamento. É esse ser que não se sacia sexualmente. É esse ser que busca na sexualidade, seja na forma que for, saciar a alma, nunca vai ser saciado. Ainda que a sua história de vida fosse perfeitinha, ela não seria saciada. Ainda que a sua história de vida fosse como a de Nicodemos, a sua alma não seria saciada. Porque só Jesus, o dom de Deus, a água viva de Deus, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, pode descedentar a nossa alma. Tem muita gente aqui nessa noite que vive com uma alma seca. Não estou chutando, não. Não estou fazendo nenhum exercício de adivinhação ou nenhum exercício de manipulação. Se eu fizesse isso, eu não estaria dizendo para vocês o que aconteceu comigo. Mas tem muita gente aqui que se bebeu da água de Jesus, bebeu um golinho muito pequeno, porque a alma ainda não se assentou. A alma ainda continua sedenta, a alma ainda continua seca. A alma ainda continua sedenta, buscando numa coisa, noutra, num relacionamento, noutro, uma tentativa de saciar a alma. Se a gente beber dessa água, se a gente mergulhar nessa água, se nós não nos entregarmos a essa água, a esse amor de Deus, a esse dom de Deus, a nossa alma vai ser completamente saciada.
O nosso ser vai se acomodar. Um contentamento celestial e sobrenatural no amor de Deus, na afeição de Deus, na aceitação de Deus, vai colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções no lugar certo. Deus faz isso. Deus faz isso. Jesus faz isso. Mas deixa eu lhes contar o final da história. Sabe o que aconteceu com essa mulher, a samaritana? Ela jogou o cântaro para lá, saiu correndo para a cidade, chegou lá, gritou a plenos pulmões para todo mundo: gente, eu encontrei um homem ali, ele é um profeta, porque ele falou tudo o que aconteceu na minha vida. A partir daquele dia, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. De uma mulher completamente rejeitada, desprezada, sedenta de afetos, ela encontra o amor de Deus, a graça de Deus em Cristo Jesus, e a vida dela é completamente transformada. Uma mulher de 5 homens que estava no cesto passa a ser uma das maiores evangelistas, que leva toda a sua cidade a Cristo. É só Deus, é só Jesus para poder fazer isso. Ele fez na mulher samaritana, ele fez na minha vida, ele faz na sua, ele faz na vida de qualquer um que está aqui nessa noite, que tenha a hombridade de reconhecer: a minha alma é sedenta, a minha alma tem sede. Jesus, eu quero essa água. Mulher, esposa, irmã, que não tem sabido o que é o afeto, o que é o amor. Irmão, você que está aqui, que tem buscado aí de um lado para outro, incansável, insaciável. Jovens, rapazes, moças que se entregam, que buscam, que tentam satisfazer esse vazio, tentando achar o amor, o verdadeiro amor, a verdadeira amizade, o verdadeiro afeto começa a brotar dentro de nós quando Jesus entra dentro da nossa vida. A nossa alma é saciada, nossa alma é aquietada. Nós conhecemos o contentamento quando Jesus entra na nossa vida e no nosso coração. Como é que isso pode acontecer? Isso é prático, isso é só teoria? Não, isso é extremamente prático. E pode acontecer aqui hoje, agora, com um gesto de fé, com uma disposição de coração, dizendo: minha alma está destroçada, Jesus. Minha alma está pior do que a alma dessa mulher samaritana. E se o Senhor tem essa água, se o Senhor é essa água, eu creio, eu quero beber essa água. É isso. Fazendo isso, crendo de todo o coração, a nossa vida é completamente transformada. Curva a sua cabeça, vamos orar.